Nesse momento eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu peço que você abra aí comigo o texto sagrado lá de Efésios. Dá uma olhadinha comigo no texto de Efésios, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, então escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, eu leio a partir do verso 17, você pode me acompanhar aí na Bíblia que você tem. Efésios capítulo 4, de 17 até o verso 24. Diz assim o texto sagrado: Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele, para Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e as suas atitudes. Revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus deseja. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que ela fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O meu tema hoje é vivendo como filhos da luz, e nós temos que espelhar a luz de Jesus. Nós já ouvimos a mensagem do Evangelho, já ouvimos a voz de Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo será uma luz também e brilhará nesse mundo, mas quem não anda comigo viverá em trevas. Então, dessa forma, nós recebemos a responsabilidade do Evangelho de sermos luz nesse mundo. Paulo também vai falar para nós que nós somos os luzeiros, nós somos como tochas acesas, ou melhor dizendo, no nosso contexto, lâmpadas acesas, no contexto de Paulo, tochas, no nosso contexto, lâmpadas acesas, para irradiar a luz de Jesus e para mostrar ao mundo qual é a finalidade da nossa vida. E não preciso dizer, e não preciso gastar muito tempo com os irmãos e irmãs falando a respeito desse mundo que está um caos, que o mundo gera essa escuridão, que todo o nosso contexto é desfavorável à verdadeira luz, ou que impede a luz de brilhar e que tenta limitar a luminosidade da luz, mas nós precisamos viver como filhos da luz nesse mundo, nessa sociedade em trevas. Então Paulo vai trabalhar com esse contexto e vai nos ensinar de uma maneira, eu diria até bem prática e bem aplicada para nós e para o nosso tempo. É tão interessante ler o texto de Paulo escrevendo aos Efésios e as outras narrativas também de Paulo, como o texto é tão longe da nossa vida, da nossa cultura, em termos de tempo mesmo, né? Mais de 2000 anos, e como o texto ele ainda é relevante, claro, por ser palavra de Deus, mas a gente vê também que a sociedade da sua época não é tão diferente como a sociedade que nós temos hoje, ou a forma de viver das pessoas ainda carregam muitas marcas que também havia no texto de Paulo, naquele contexto em que Paulo estava inserido. Isso vai mostrando para nós essa beleza da Bíblia e como a Bíblia é relevante para nós, foi relevante para aqueles irmãos de Éfeso, foi relevante no seu contexto histórico do primeiro e segundo século, mas também a Bíblia é relevante para nós nesse dia, nesse momento, depois de mais de 2000 anos, nós temos o texto falando profundamente ao nosso coração. E veja que Paulo vai falar a respeito de autoridade a partir do versículo 17 do texto que lemos, quando ele diz assim: assim eu lhes digo com autoridade do Senhor. Então veja que o
texto, ele vem com essa expressão de autoridade. Não é Paulo que está dizendo, é Deus falando através de Paulo. E nós precisamos recuperar essa consciência de que a Bíblia foi sim escrita por homens, mas homens usados por Deus, homens que ouviam a voz de Deus. E por isso a Bíblia tem essa autoridade sobre a nossa vida, e nós nos curvamos diante dessa autoridade e ouvimos a Bíblia, os seus relatos, os seus escritos, as suas narrativas como voz de Deus. Então nessa noite, na realidade, quem está falando a nós é Deus por meio do apóstolo Paulo. Ele diz assim: assim eu lhes digo com autoridade do Senhor. Então não estou usando a minha autoridade apostólica, não estou usando a minha credibilidade diante da igreja, eu estou usando a autoridade dada pelo Senhor. E aí Paulo vai fazer uma recomendação à igreja, dizendo o seguinte: não vivam mais como gentios, não vivam como as pessoas desse mundo, não vivam mais segundo os padrões desse mundo. E Paulo aqui vai fazer essa diferenciação entre os gentios e os servos de Deus. Então, não vivam mais como pessoas do mundo, não pensem mais como pessoas do mundo, não ajam mais como as pessoas do mundo. Agora vocês têm uma nova cosmovisão de vida, vocês têm uma outra perspectiva de existência, vocês agora receberam um novo óculos, por assim dizer, vocês têm agora uma nova forma de enxergar a vida, e vocês não precisam mais viver ou se basear nas vidas ou nas propostas dos gentios, ou seja, aqueles que não temem a Deus, que eles na realidade são levados por pensamentos vazios e inúteis. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então veja que Paulo está propondo à igreja de Jesus uma nova forma de viver, e nós precisamos ter esse entendimento de que o cristianismo traz para nós sim uma nova vida, uma nova proposta de vida, uma nova forma de olhar para a existência e de viver os nossos dias de acordo com a vontade de Deus. Se antes a nossa vida é marcada por pecado, por desilusões, por brigas, por conflitos, por dificuldades, várias outras coisas que Paulo coloca na carta, nós agora vamos aprender como medir a nossa espiritualidade a partir da nossa mente dedicada ao Senhor. Então, é muito interessante isso, porque agora quem vai governar a nossa vida é Jesus, obviamente, e nós vamos viver na luz. Então, tudo aquilo que traz um contraste com a luz, ou seja, a trevas, a escuridão, tem que ser dissipado da nossa vida, e nós precisamos ter esse entendimento. Por isso Paulo vai reforçar isso, ele vai dizer o seguinte: não vivam como os gentios vivem, levados por pensamentos vazios e inúteis. Veja que Paulo vai usar duas expressões fortes, vazios e inúteis, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, as pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, têm pensamentos vazios e inúteis. E se você quiser uma prova dessa constatação de Paulo, é só você olhar o que a cultura tem produzido e você vai falar assim: nossa, quanta música sem nenhum sentido, que música vazia, que programa de TV vazio, que filme sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma reflexão, que filme vazio, que cultura, que livro, que literatura tem surgido em nosso tempo que a gente fala assim: nossa, essa produção cultural do nosso tempo é relevante. Haja vista que nós temos buscado, inclusive, referências anteriores à nossa geração. Estou falando agora da minha geração. A minha geração, ela está vivendo num contexto assim de desamparo intelectual. Parece que nós não temos onde ancorar ou até mesmo copiar algumas pessoas do nosso tempo. E a gente precisa voltar os nossos olhos para o passado e encontrar no passado pessoas relevantes com pensamentos profundos, com reflexões assertivas a respeito da sociedade de Deus, e nós estamos quase que, eu diria, desamparados, porque na realidade nós estamos vivendo nesse tempo, assim, muito parecido com aquilo que Paulo está dizendo aqui: não vivo como gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. Muitas produções no nosso tempo, literárias, por exemplo, mas sem conteúdo, sem profundidade. Haja vista que o grande fenômeno
de vendas, por exemplo, hoje no mercado literário é o Bob Goods. É assim que fala, Natália? Bob Goods, né? Aquele livro onde você tem o contorno e as crianças e adultos também, agora virou moda, todo mundo fica desenhando. Então, o grande livro ou a grande vendagem, que está batendo recordes de venda agora nas livrarias, é um livro de colorir. Gostei muito da proposta, acho fantástico. No entanto, os escritores não têm mais profundidade, ou aquilo que eles estão escrevendo está caindo num senso comum, numa vala comum, ninguém quer mais ouvir. Então veja que nós somos levados por pensamentos vazios e inúteis, se nós adentrarmos nessa correnteza da sociedade. Então precisamos estar atentos com a nossa vida, com aquilo que ouvimos, com aquilo que reproduzimos, com aquilo que cantamos, com aquilo que lemos. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês não devem viver mais como gentios, porque os gentios é que são levados pela moda, os gentios é que ouvem qualquer coisa, os gentios é que têm esses pensamentos vazios e inúteis, os gentios, aqueles que não temem a Deus, acabam ouvindo todas as coisas, não têm um senso crítico, não conseguem passar por algumas peneiras, não conseguem refutar alguns pensamentos e acabam assimilando tudo isso. Então veja que Paulo já estava advertindo a igreja lá em Éfeso no primeiro século, e depois de mais de 2000 anos nós estamos alertando a igreja hoje, no dia que se chama hoje, para que nós tenhamos cuidado para a gente não viver como gentios, para que a nossa vida seja uma vida diferente da vida daqueles que não temem a Deus. E nós precisamos sim fazer essa distinção. Nós precisamos sim ser diferentes, nós precisamos sim ter autocrítica em todas as coisas. Veja que eu estou dizendo todas as coisas. Tenho um filho pequeno em casa e preciso ter o senso crítico de analisar os seus desenhos, as músicas, os sites, onde que ele está navegando na internet, o que ele está pesquisando, o que ele está vendo. Veja que é isso que Paulo está colocando para nós. Não vivam mais como gentios. Tomem cuidado para vocês não seguir o mesmo curso, o mesmo percurso dessas pessoas que estão vivendo segundo a vontade desse mundo. Então, vocês precisam viver como filhos da luz, e como filhos da luz, vocês precisam jogar a luz do Evangelho em tudo aquilo que vocês fazem, em todos os seus conceitos, em todos os seus valores, jogar a luz do Evangelho em cima das músicas que nós ouvimos, para ver e conferir se essas músicas de fato agregam alguma coisa para nós, ou são frutos da cultura do nosso tempo. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte: vocês não podem ser levados por pensamentos vazios e inúteis. E aqui levados tem o sentido de ser levado mesmo na correnteza. E Paulo está dizendo o seguinte: não seja um barquinho de papel sendo levado pela correnteza, não seja mais um na multidão. Não seja uma pessoa que vai vivendo sem autocrítica, sem autoanálise de tudo. Não seja uma pessoa que engole tudo aquilo que passa para você. Não, passe pelo crivo bíblico, passe por aquilo que está na palavra, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu. Não é simplesmente falar assim: não, eu aceito, eu recebo esse conceito. Não, o que Paulo está dizendo é muito mais sério do que nós imaginamos. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, na autoridade do Senhor eu digo para vocês, não vivam como gentios, sejam diferentes dos gentios, e não sejam levados pelos pensamentos vazios e inúteis, ou seja, sejam radicalmente diferentes. Então, se você olha, por exemplo, o seu vizinho, você fala assim: olha, o meu vizinho, ele não teme a Deus. Você tem que ser radicalmente diferente dele. É o oposto. Se ele fala que tudo está liberado, tudo é permitido, você vai falar: não, não é assim. Se o seu filho teme a Deus, você que tem um filho como eu e está na escola, você sabe das lutas e das dificuldades que nós temos enfrentado, e nós precisamos combater os modismos, e cada época vai surgindo novos modismos, a gente nem aprende a lidar ou ter uma postura assim de combate, no sentido de enfrentamento às modas contemporâneas, e já vem uma outra moda, já surge outro pensamento, já surge um novo desenho, já surge um novo jogo do videogame. A gente tem tantas e tantas demandas, e Paulo está dizendo para nós: não sejam levados pelos pensamentos vazios e inúteis. Porque tem muita produção cultural do nosso tempo que é uma coisa inútil, ou são inúteis.
vazios de conteúdo. E veja que Paulo está colocando, a mente deles está mergulhada na escuridão. Mentes mergulhadas na escuridão não vão produzir coisas boas e não serão faróis, não terão luzes no sentido de refletir a imagem e semelhança de Deus. Eles andam sem rumo. Então veja que Paulo está colocando essa realidade para nós e mostrando para nós um quadro, eu diria até um cenário bem provocador, no sentido da gente fazer uma autocrítica e uma autoanálise daquilo que nós recebemos como conceitos e valores, princípios na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, por exemplo, na nossa igreja. Então Paulo está mostrando assim, vocês devem viver como filhos da luz e vocês não podem ser levados por pensamentos vazios e inúteis, vocês não podem viver sendo alimentados pela mente dessas pessoas, porque a mente deles está mergulhada na escuridão. Então veja o que você tem recebido. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com aquilo que você consome, trazendo para a nossa cultura. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com os sites pelos quais você navega pela internet. Cuidado. Não seja levado por esses pensamentos da moda. Não seja levado por esses pensamentos da escuridão, porque a mente dessas pessoas que produzem conteúdo do nosso tempo estão mergulhados na escuridão. Tome cuidado com o filme, tome cuidado com a propaganda, tome cuidado com a forma como você lida com o dinheiro, tome cuidado como você lida com o seu corpo e com a saúde, tome cuidado para você não adquirir desse mundo conceitos e valores que são contrários à vontade de Deus, porque quem está produzindo a cultura, a moda e tantos outros conceitos está mergulhado na escuridão. Veja o que ele coloca no versículo 8, a mente deles está mergulhada na escuridão. E às vezes nós vamos seguindo perfis no Instagram, no Facebook, na própria TV aberta, nos canais fechados também, vamos seguindo pessoas, seguindo comportamentos, seguindo culturas, analisando algumas coisas e vamos seguindo a onda. E Paulo está dizendo o seguinte: cuidado. Eles andam, segundo Paulo, eles andam sem rumo, sem direção. Baseados naquela canção antiga, deixa a vida me levar, vida leva eu. E quem não tem o destino certo, quem não sabe para onde ir, qualquer rota serve. Por isso que boa parte das pessoas estão perdidas, simplesmente perdidas. E conforme as pessoas vão falando de um caminho, de outro caminho, elas vão aceitando, vão olhando com muita naturalidade, vão seguindo esse caminho. Dia desses eu estava com o Timóteo no Uber e por falta de internet lá no celular do rapaz que estava nos guiando lá, ele perdeu o contato, ficou sem sinal, ele falou: olha, perdi o sinal, não sei mais por onde seguir, e parou o carro. Achei tão interessante, falei, mas essa é uma avenida muito comum aqui, muito movimentada da cidade, essa avenida vai dar em tal lugar, então o senhor vai continuando e lá na frente, quando recuperar a internet, você restabelece o sinal e você segue dali para lá, para o endereço que está aí indicado para o nosso destino. Ele falou: não, mas eu não posso. Eu falei: não, mas você pode, você tem que andar, você não pode viver sem rumo. Aí ele falou assim: mas eu nem sou de Sorocaba. Eu falei: mas essa avenida que o senhor vai pegar é a Avenida Dom Aguirre, é a avenida principal da cidade. Você vai cair na Dom Aguirre, não tem como errar. Estando na Dom Aguirre, depois você sai para alguma vertente e você chega no caminho. Então é isso que Paulo está falando. Parece que as pessoas estão mergulhadas na escuridão, que elas não conseguem mais enxergar a luz, elas andam sem rumo e alienadas da vida que Deus dá. Então são pessoas que não reconhecem, inclusive, que a vida é dádiva de Deus. E Paulo está colocando o seguinte: como filhos da luz, nós precisamos reconhecer que a vida é dom de Deus, foi Ele que nos deu. E nós não estamos vivos por conta do acaso, nem por uma explosão, nem pela evolução. Não, nós temos vida e estamos vivos por conta da glória de Deus, para a glória de Deus e para manifestar a majestade de Deus. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte: nós não estamos perdidos, nós não estamos completamente alienados da vida que Deus dá. E isso é uma questão dos gentios.
daqueles que não temem a Deus. Dá uma olhadinha no versículo 18. A mente deles está mergulhada na escuridão. Como eles estão na escuridão, eles andam sem rumo, sem propósito, sem lugar de chegada, sem destino final, e nós sabemos que o final da nossa vida é Cristo Jesus, amém, glórias a Deus por isso. O final da nossa vida vai desembocar na eternidade, amém, aleluia. Então por isso nós falamos o seguinte, olha, nós não andamos sem rumo, nós não estamos alienados da vida que Deus nos deu. Nós não estamos aqui perdidos nessa existência, sabemos o nosso propósito, eu creio que você saiba o seu propósito, o propósito da sua vida, para viver para a honra e glória de Deus, para manifestar a bondade de Deus aonde Deus te colocar, para você cuidar da sua família, para você honrar o Senhor com os seus bens, honrar o Senhor com a sua vida, com a sua saúde. Nós sabemos o propósito da nossa existência, não estamos perdidos, não estamos andando na escuridão, nós não estamos, conforme Paulo diz aqui, alienados da vida que Deus nos deu. Essas pessoas são ignorantes, Paulo diz, e endureceram o coração para ele. Então veja que quando nós temos essa postura de não nos lançarmos na presença de Deus, nós somos reconhecidos, e a Bíblia vai falar sobre isso, de um coração duro. Aquela pessoa que tem um coração duro é aquela pessoa que rejeita a vontade de Deus, rejeita os projetos de Deus, os desígnios de Deus, rejeita a ação e a atuação de Deus, a coordenação de Deus, a condução de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a mente dessas pessoas está completamente mergulhada na escuridão, eles não conseguem ver a luz, e por isso que, certamente você que me ouve, você vai falar assim, eu já ouvi tanta gente falando assim, eu preciso de uma luz no final do túnel, e essa pessoa passa a vida inteira falando isso, e ela não encontra, ela não enxerga, por quê? Porque ela está longe de Deus. Deus é que é a nossa luz. Jesus disse isso para nós, né? Eu sou a luz do mundo, quem anda comigo, quem me segue não andará em trevas, eu vou mostrar o caminho. E é isso que Paulo está dizendo, que os filhos da luz, ou seja, os filhos de Deus por meio de Jesus, vão encontrar caminhos abertos e vão encontrar na realidade esse fluxo da existência, eles vão viver não mergulhados na escuridão, eles vão viver agora com um rumo, com um propósito, sabendo o alvo, não são mais ignorantes, o coração deles não vão ficar mais endurecidos, então terão os corações maleáveis e serão conduzidos pelo Senhor. Então, se você conhece alguém que tem um coração duro, se você conhece alguém que é alienado na vida, você pode falar e falar, enquanto essa pessoa não se encontrar com Deus, não se render a Deus e não entender que Deus é a luz para o seu caminho, você certamente gastará muito tempo, muita energia, muita saliva tentando convencer essa pessoa e ela vai continuar ainda andando em trevas. E a nossa oração, conhecendo esse texto, é que as pessoas que nos conhecem, as pessoas que vivem conosco, que elas encontrem a Jesus, a luz do mundo, para que Deus então possa iluminá-la em seu caminho. Então, veja comigo como Paulo vai seguindo no texto, no versículo 19, quando ele fala o seguinte: tornaram-se insensíveis, vivem em função dos seus prazeres sensuais. Então, parece que a situação desse distanciamento de Deus vai se agravando. Veja que Paulo coloca o seguinte, no versículo 18, vai falar da mente deles, a mente está mergulhada na escuridão, depois da mente, ou seja, o pensamento, a prática, eles vão andar em escuridão, eles são ignorantes, e vejam, eles se tornam insensíveis, versículo 19, então uma pessoa que não anda com Deus, que não caminha com o Senhor, que está distante do Senhor, ela se torna uma pessoa insensível, e vive em função dos seus prazeres sensuais, e aqui prazeres sensuais, Paulo está falando o seguinte, olha, essas pessoas vivem focadas na sexualidade, e são tão parecidas com os animais, ou seja, parece que está no cio. Parece que esse tema da sexualidade é o único tema da vida, ou a única necessidade da vida. E nós conhecemos e nós sabemos que a nossa sociedade hoje, infelizmente, é muito pautada por conta desse tema da sexualidade. Inclusive, eu diria uma sexualidade pervertida, uma sexualidade sem princípios, sem escrúpulos, sem regras, sem limites. E basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte: a mente deles está voltada somente para isso.
Eles são ignorantes, eles têm o coração duro, eles são insensíveis. Tudo que você fala, eles não sentem, parece que não têm sentimentos, e a única coisa que eles pensam é o seguinte: eles querem viver em função de prazeres sensuais, sexuais, e praticam avidamente toda espécie de impureza. É o que nós vemos na TV, é o que nós vemos na internet, é o que nós vemos, infelizmente, por muitos influencers, toda sorte de impureza sexual e de modismos sexuais que eles vão lançando e lançando na nossa sociedade. E isso é um contraste com aquilo que os filhos da luz devem buscar. É muito triste aquilo que eu vou dizer agora, mas infelizmente muitos cristãos ficam seguindo, ficam dando likes, ficam ouvindo esse tipo de informação e se esquecem que nós temos outros parâmetros, se esquecem de que nós temos outros referenciais. Mas veja que Paulo coloca um mas no versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Então veja que a exortação de Paulo é muito amorosa, falando o seguinte: irmãos e irmãs de Éfeso, irmãos e irmãs da Igreja Batista Nova Canaã, século 21, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou para vocês. Vocês não podem seguir o curso do mundo, vocês devem observar as coisas de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus. Vocês não devem seguir os modismos dessa vida. Vocês não devem se vestir, diria Paulo, como as pessoas desse mundo se vestem. Vocês não devem ter o linguajar que os jogadores de futebol têm. Às vezes a gente conversando com o irmão, parece que a gente está entrevistando um jogador de futebol. Dá até medo das falas, dos argumentos e também dos palavrões. Precisamos tomar muito cuidado com a forma como nós cuidamos do nosso corpo. Porque quem não cuida do corpo é o pessoal do mundo, e nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, aquilo que entra e sai na nossa boca, conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? Aquilo que sai é que contamina, porque aquilo que sai, sai do coração. O que você alimenta no seu coração, o que você ouve, o que você assiste, o que você coloca diante dos seus olhos. Eu até me lembrei de Jó, quando ele faz um pacto, ele fala assim: fiz um pacto com o Senhor de não colocar nada impuro diante dos meus olhos, eu quero ser santo. E Jó naquele momento estava pensando, obviamente, na restauração do seu casamento, quando a sua mulher voltaria na sua convivência, e Jó está falando o seguinte: eu não quero ver nada impuro. Fico imaginando dentro desse nosso contexto, de tantas dificuldades, a gente falar o seguinte: olha, não vou colocar nada impuro diante dos meus olhos, vou me abster de tudo aquilo que esse mundo tem colocado como sensualidade, sexualidade pervertida, músicas, eu vou me abster disso. É tão interessante que às vezes as pessoas chegam para mim e falam: você está sabendo de tal coisa que está na moda? Eu falo: não, estou meio por fora, depois eu preciso pesquisar, saber e tal, e é por aí. É viver um pouco alienado do mundo nesse sentido, mas ao mesmo tempo consciente daquilo que está acontecendo, para a gente poder também argumentar e falar com os nossos filhos. E nós cristãos vivemos nesse dilema. Não estamos no mundo, mas precisamos saber o que está rolando no mundo para cuidar dos nossos filhos. Eu, como pastor, para cuidar da igreja. Dia desses me mandaram um desenho infantil, falei: não estou sabendo ainda dessa moda, desse desenho. Depois eu fui assistir o vídeo, entender um pouco aquela narrativa, aquela história, e depois ensinar, falar para alguns pais que eu sabia que algumas crianças estavam vendo aquele desenho. Eu falei: toma cuidado com isso, olha, essa exposição, esse filme é complicado, essa música, para a gente ter esse autocuidado e cuidar das crianças, porque toda espécie de impureza tem adentrado em nossas casas. Eu digo mais, tem adentrado as igrejas, e muitas vezes nós não percebemos ou não estamos atentos a isso. E Paulo vai dizer o seguinte: como filhos da luz, nós, como luzeiros desse mundo, precisamos rebater as trevas, precisamos expulsar as trevas. E aí ele vai falar o seguinte no versículo 20: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O que vocês aprenderam de Cristo é uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta, uma vez que vocês ouviram de Jesus e foram ensinados sobre a verdade. Por isso que é interessante que quando a verdade invade o nosso coração, ela expulsa a mentira, expulsa as trevas.
Por isso que quando a verdade está na nossa vida, na nossa casa, na nossa existência, as trevas não têm nenhum poder sobre nós. E veja que Paulo ainda no verso 21 vai dizer o seguinte: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a sua antiga natureza e do seu modo velho de viver. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando a verdade entra, a verdade preenche tanto a nossa vida, tanto a nossa existência, que o nosso modo de viver já não faz mais sentido. O que de fato é conversão? Conversão é você abandonar a sua velha história, abandonar a sua velha natureza e abraçar uma nova proposta de vida. Então você chega para Jesus e fala o seguinte: eu não quero mais viver no pecado, não quero mais viver atormentado pelos meus pecados, por essa pressão muito grande, eu quero abraçar a fé cristã, e assim você recebe uma nova natureza, um novo modo de viver, e essa nova natureza vai expulsando a antiga natureza. O novo homem vai expulsando o velho homem. A velha natureza já não vai tendo mais espaço, os velhos argumentos também não são mais bem-vindos. As velhas histórias, algumas conversas, algumas músicas, algumas amizades já não devem mais fazer parte da nossa convivência ou da nossa vida, ou melhor dizendo, da nossa existência, porque já não bate mais com aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que é Jesus Cristo, o Senhor da vida, e porque Ele é o dono da verdade. Algumas mentirinhas que a gente contava já não cola mais. Algumas frases de efeitos, alguns vocabulários, algumas piadinhas já não fazem mais efeito. Não tem como a gente equilibrar isso na vida cristã. Uma vez que nós fomos alcançados, nós fomos ensinados sobre a verdade. É o que ele diz aí no versículo 21. E quando a verdade está em nós, ela vai expulsando, ela vai expelindo as mentiras e aquilo que não é da verdade. E a verdade vai tomando cada vez mais espaço do nosso coração. E aí Paulo vai dar alguns exemplos claros a partir do verso 22, me acompanha aí no texto. Livre-se da antiga natureza e do seu velho modo de viver. Abandone a velha natureza e o velho modo de viver. O que é conversão, senão quando a gente fala assim, estanquei a minha vida, estanquei o pecado, abandonei. Sou uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. Por exemplo, na nossa cultura é muito comum falar palavrões, então assim, vai ser um acidente quando escapar e eu vou pedir perdão a Deus. O meu velho homem falava, não falo mais. Eu tinha problemas nessa área, naquela área, agora não quero ter mais. Eu quero ter agora um novo modo de viver, porque eu conheci uma nova história, uma nova trajetória. Eu quero viver não pelo modo antigo, que era corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, agora eu quero viver a partir do Espírito. Então, Paulo vai trabalhando com essa ideia de renovação, e nós precisamos ter o entendimento de que na caminhada cristã, de tempos em tempos, precisamos fazer uma revisão, uma autoanálise, uma autocrítica, falar assim, naquilo que eu melhorei, essa era uma área de dificuldade, agora não é mais, agora teve outra, agora surgiu uma nova dificuldade, eu vou lutando e lutando contra esses desejos impuros e contra o engano. E eu gostei muito quando Paulo coloca aqui o engano, porque às vezes nós somos enganados e parece que nós, enganados pelo pecado, passamos a nos enganar e queremos enganar os outros. Explico. Quando nós somos seduzidos pelo pecado, o pecado nos engana. Ele fala o seguinte: não, isso não tem problema, isso é uma coisa tão pequena que Deus não liga. Mentira. Isso é só um desvio da sua conduta, do seu caráter, isso não vai dar nada, isso não tem implicações espirituais. Mentira. E a gente vai caindo nesse engano, e a gente vai vivendo tão enganado que a gente vai enganando outras pessoas, e quando a gente menos espera, todos ao nosso redor estão vivendo no engano. E é isso que Satanás deseja, que todos nós venhamos a viver no engano, enganando uns aos outros. Foi tão interessante eu acompanhar uma reportagem um dia desses. A mulher falava de uma loja onde ela comprou um objeto e ela falou que o vendedor estava enganando ela porque o vendedor não havia
entregado o produto. Ela foi lá, comprou um guarda-roupa, se eu não me engano, e estava reclamando lá na TV porque o guarda-roupa não chegou. Aí foi lá uma equipe tal, entrevistar isso e aquilo outro tal, chegou para o vendedor da loja e falou assim: por que você não entregou o guarda-roupa para a mulher? Ela falou assim: não, porque o meu fornecedor enganou a gente. Aí me levaram lá, filmaram tudo lá e tal, não sei o que, o estoque da loja, o vendedor mostrou, falou: não tenho como entregar o guarda-roupa da mulher. Aí o cara perguntou: mas o que aconteceu? Eu falei: não chegou o guarda-roupa. E por que não chegou o guarda-roupa? Porque o meu fornecedor me enganou. Aí foram atrás do fornecedor. E o fornecedor do guarda-roupa, que vende o guarda-roupa, falou assim: não, o meu fornecedor da madeira, do puxador, do corrimão, não sei o que, enfim. Um foi enganando o outro e a mentira foi se propagando. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: cuidado com os desejos impuros e cuidado para você não ser envolvido pelo engano. A Bíblia já diz para nós que um abismo chama outro abismo, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, o engano vai te levar para uma outra proposta de enganação, e você vai transmitindo isso. Então Paulo vai falar o seguinte para nós no verso 23: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E aí eu falei para Paulo assim: mas Paulo, o que você está querendo dizer com pensamentos e atitudes? Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu peço que o Espírito renove os seus pensamentos. E veja que primeiro ele coloca pensamentos, porque as nossas atitudes são frutos dos nossos pensamentos. Nós só agimos de determinada forma porque nós pensamos. É que nem quando uma pessoa, por exemplo, é violenta, e a gente fala assim: não dá para entender porque aquela pessoa é violenta, porque sim, ela consome filmes violentos, porque ela é violenta em seus pensamentos, ela pensa em violência, e quando ela precisa agir, ela age como? Com truculência, com violência, e a violência na realidade é fruto dos seus pensamentos. Uma pessoa que só pensa em paz, em bondade, misericórdia, dificilmente ela vai ter uma explosão violenta. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte para nós: cuide dos seus pensamentos, deixe que o Espírito renove os seus pensamentos. E veja que tem uma expressãozinha aí tão importante para nós aí, que é renovação, que é reciclagem no sentido de tirar aquilo que é velho e colocar aquilo que é novo. Tem gente que para na vida e fica pensando somente nas coisas do passado e não renova os pensamentos, não renova as propostas que Deus tem para ela, fica parada ou presa em sonhos, em projetos, em falas lá do passado. E aquilo já ficou no passado, ou melhor dizendo, já deveria ter ficado no passado. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, superar essa questão dos pensamentos, porque nós somos guiados sim pelos pensamentos. E veja que Paulo, consciente disso, ele fala o seguinte: deixe que o Espírito renove os seus pensamentos, pare de pensar bobagem, pare de ficar pensando em coisas que não agradam a Deus, que não agrega valor na sua vida. Pare de pensar de maneira pequena, mesquinha, fútil, sem sentido. Às vezes a gente pega algumas expressões de algumas pessoas do passado e a gente coloca isso no nosso pensamento como se fosse uma verdade. E não é. Não é. O que Paulo vai dizer para nós é o seguinte: renove o pensamento. Se alguém disse para você que você é incapaz, ouça o Espírito Santo dizendo para você: não, você é capaz de fazer. Se alguém disse que você não ia dar nada na vida, pense e ouça a voz de Deus: não, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua existência. Se alguém disse para você que você seria uma pessoa sem rumo, vazia, falando: não, lembra das expressões de Jesus: eu te amo, eu quero te colocar no reino. Se alguém disse para você que você não é bonito, bonita, pense na expressão de Deus que fala para você: não, você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Eu que te criei, eu tenho um propósito para a sua existência. Veja que isso vai mudando. Então deixe que o Espírito Santo renove os pensamentos. E essa é a oração de Paulo: Pai, renove os meus pensamentos. Essa é a minha oração e essa deveria ser a sua oração. Renove os meus pensamentos e as minhas atitudes. Não somente os pensamentos, mas as minhas atitudes, porque as minhas atitudes vão refletir aquilo que eu estou pensando. E às vezes nós nos esquecemos daquilo que disse Jesus: o coração fala o que a boca está cheio. E a boca fala que o coração está cheio, melhor dizendo, né? A boca fala que o coração está cheio.
As suas ações, as suas atitudes serão tomadas pelos seus pensamentos. E aí Paulo vai falar o seguinte: revistam-se da sua nova natureza. Não é aquilo que você era, não é aquilo que você pensava, ou como você pensava no passado, não, agora é uma nova natureza. E você deve viver a partir dessa nova natureza, versículo 24, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então veja que a sua natureza agora deve mostrar e exemplificar e divulgar a justiça de Deus e a santidade de Deus. E aí Paulo vai mudando a sua argumentação e vai falar assim: portanto, novamente, já estou caminhando para o final, abandonem a mentira. Portanto, concluindo, resumindo, ou Paulo está dizendo assim, deixando isso de uma maneira mais prática, vamos para as coisas que acontecem na vida. Paulo vai falar assim: por que as pessoas mentem? Ele vai falar assim: então vocês cristãos não podem mentir mais, porque vocês têm uma nova natureza. Abandonem a mentira, digam sempre a verdade ao próximo, porque a gente faz parte do mesmo corpo, e Paulo está falando disso dentro da igreja. Veja que sério é isso. Paulo não está falando para umas pessoas que não conhecem a Deus, não, Paulo está escrevendo à igreja. Está dizendo o seguinte: nós somos parte do mesmo corpo, então dentro do mesmo corpo não pode haver mentira, então dentro da igreja não pode ter mentira. Não pequem ao permitir que a ira controle vocês, pessoas iradas. E aqui é meu ponto fraco, eu preciso cuidar disso. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, antes do sol se pôr. Ou seja, não vá dormir irado, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quantos pensamentos equivocados e quantas coisas inadequadas vêm por conta da ira. Quem é ladrão, pare de roubar, versículo 28. Em vez disso, use as mãos para trabalhar, e Paulo vai trabalhando com todos esses conceitos. E aí vai fechar lá no versículo 30, falando o seguinte: não entristeça o Espírito Santo de Deus, que selou vocês, que Ele colocou sobre vocês para o dia em que Ele vai nos resgatar como sua propriedade. Então vocês têm um selo, o selo do Espírito Santo, e Ele vem resgatar aqueles que têm o selo. Conversando aí com o Edielso, que trabalha no correio, ele sempre fala isso para mim, frisa: pastor, carta sem selo não chega a lugar nenhum, é devolvida. Toda encomenda precisa ter o selo, precisa ter lá o rótulo de destino. Então a pergunta de Paulo para nós é o seguinte: qual o seu destino? Se o seu destino é viver para a honra e glória de Deus, se o seu destino é viver aqui e celebrar na Nova Jerusalém, você precisa, assim como eu preciso também, abandonar os nossos pecados, abandonar os nossos desejos impuros, parar de viver no engano e pedir que o Espírito Santo renove em nós atitudes e pensamentos para a gente ser revestido. Eu gosto muito dessa expressão, do revestimento, versículo 24, da sua nova natureza. Então não é como somos, como fomos, mas assim como nós seremos. É o Cristo renovando em nós uma nova natureza, criada assim para ser verdadeiramente justa e santa como Deus deseja. Então o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a nos revestir da nova natureza, e essa nova natureza é uma nova natureza justa e santa como Deus deseja. Não é como você foi, como você é, ou como você queria ser. Isso não importa. É aquilo como Deus quer. É uma vida santa e uma vida justa diante do nosso Deus. Então, como viver como filhos da luz? Buscando essa santidade e buscando essa vida pautada pelos valores do reino de Deus e abandonando aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso, a minha fala final é o seguinte: abandone muita coisa que não agrade a Deus e revista-se de muita coisa que agrada ao Senhor. Abandone, largue mão, deixa para lá muita coisa. Agora, revista-se da nova natureza que está em Cristo Jesus. Certamente a minha vida e a sua vida será como um luzeiro, e vamos mostrar ao mundo que nós somos diferentes e que a nossa missão é divulgar a luz de Jesus
até que Ele venha. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, que Deus nos dê um bom tempo de entendimento bíblico. Amém.